Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para a sua família, para você que nos acompanha nessa tarde aqui em nosso programa Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? Que a graça de Cristo Jesus esteja em seu lar para a glória do nosso Deus. Hoje, dias 2 de março de 2021, louvamos a Deus por estarmos aqui nesta terça-feira com mais uma lição que foi um clássico na Escola Bíblica Dominical, que marcou o ensino de várias pessoas na Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares e região. Louvamos a Deus porque o Senhor tem inspirado homens a estar escrevendo, ensinando a sua igreja. Amém? Meu querido irmão, hoje nós vamos estudar a lição de número 13, do dia 27 de setembro de 2014, com o tema O Culto Cristão Atual. Louvado seja Deus. Amém? Texto áureo: todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Salmo de número 22, verso de número 29. Verdade prática: a adoração alegra o coração de Deus, né? Louvado seja Deus. Leitura em classe está em Salmos 22, versos 25 a 31. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, eu quero te convidar para fazermos uma breve oração neste momento. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado, Senhor meu Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa tarde para estarmos estudando a tua palavra, a mim e aqueles que nos assistem. Que o Senhor os abençoe, lhes dê graça e paz, a tua presença hoje e sempre, para a glória, para o louvor do teu santo, eterno e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado do santo. Amém. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, louvamos a Deus, né? Porque hoje nós vamos aprender um pouco mais em matéria de cultuar ao Senhor, ok? Quer aprender a adorar ao Senhor? Medite nos livros de Salmos. Lá você vai ver o salmista dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz assim: a santidade convém à tua casa, Senhor. Ele faz um convite, né? Louvai ao Senhor todos os moradores da terra. Faz parte do culto louvor. Com que me apresentarei diante do Senhor? Ele está preocupado com o que vou poder levar para Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, dízimos e ofertas também fazem parte do culto, né? A palavra de Deus será pregada. Que maravilha
aprender com o livro de Salmos a cultuar ao Senhor. Amém? Então é um livro do adorador, daquele que conhece o Senhor e que frequenta a sua casa e se apresenta diante de Deus com o coração alegre, com louvores que saem da alma. Amém? Hoje nós vamos estudar, sobre o culto cristão atual. No passado, a igreja, a primeira igreja que Deus trouxe à terra foi Israel. Israel recebeu os cultos, a adoração, o louvor, a palavra, a revelação, mas Israel envolvia todo um ritual e, além disso, tinha os sacrifícios que tinham que ser apresentados diante do Senhor para que pecados fossem tirados. Tinha também ofertas de gratidão ao Senhor. Isto é maravilhoso. Meu amado irmão, minha amada irmã, mas vem o Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Todos os sacrifícios, todos os rituais dos cultos que eram celebrados por Israel apontavam para Cristo. Em Gálatas capítulo 3, 24, a gente vai observar Paulo dizendo assim: porque a lei, com todos os seus rituais, seus cultos, seus símbolos, suas tipologias, suas sombras, apontaram para Cristo. E ele diz, porque a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Chegou em Cristo, aqueles rituais do passado cessaram, cessaram os sacrifícios, mas o valor do culto, os princípios do culto permanecem. Quais são? Reverência diante de Deus, um coração alegre para louvar a Deus, ofertas, dízimos, pregação da palavra e a bênção apostólica. Este é um culto que temos hoje, na sua base, na sua liturgia básica, para a glória de Deus. Tem outros tipos de cultos que se fazem? Tem, cultos que são denominados, tem culto de ação de graça, tem culto de aniversário, tem culto de bodas, de casamentos, tem cultos de missões. São vários tipos de cultos que celebramos hoje, mas tudo voltado para honrar, para glorificar e dignificar o nome de Deus. Então, isto é o nosso dever como salvos. E, portanto, os princípios básicos de reverência, ordem e decência têm que ser apresentados nestes cultos. Amém? Vamos lá. Introdução. Já é tempo da geração atual de adoradores, ou seja, a igreja de hoje, parar um pouco para avaliar os conceitos do verdadeiro culto a Deus. Nessa avaliação, olhar o que foi esquecido e desprezado e o que fazia bem para a alma dos servos de Deus, corrigir o que for necessário para que as reuniões estejam voltadas mais para o espiritual. O que é uma reunião voltada mais para o espiritual? Que tem objetivo sempre de buscar a presença de Deus, de trazer Deus ao local do culto, de fazer com que Deus se manifeste, que a presença do Espírito Santo seja sentida e todas as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, se alegrem verdadeiramente na presença do Senhor, para depois do culto prosseguir a vida cristã normalmente. Então veja bem, hoje estamos precisando mudar, ou melhor dizendo, voltar às práticas do passado, louvar a Deus com sinceridade, com honestidade, orar ao Senhor de fato, buscar a Deus, nos humilhar perante Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, ele diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Então, o culto que nós estamos prestando a Deus
tem que partir do seguinte pensamento, que nós somos adoradores e que precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Olha que interessante que Deus falou, né, ou usou o rei Salomão para falar acerca do culto, né? Principalmente quando a nação de Israel se desviasse dos caminhos do Senhor. E hoje talvez pessoas não estão desviadas do caminho, mas estão desviadas dos princípios, né, que de fato alegra Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 16, o texto vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então é interessante, né? Construir um templo de alvenaria, onde as pessoas vão cultuar ao Senhor. Aquele templo de alvenaria não terá valor algum se o dono da casa ali não estiver, né? Se os adoradores não se interessarem de fato em buscar a presença de Deus, em andar conforme a palavra do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é interessante que a gente veja como devemos comparecer diante de Deus, em reverência, decentemente, com ordem. Na nossa igreja, chamas do avivamento, a liturgia do nosso culto, ela aponta primeiro um período de oração, depois um período de louvor, a leitura de uma palavra, uma oração inicial, outros louvores, né? Depois recolhimentos de dízimos e ofertas, mais algum louvor, se possível, né? Se der tempo, e depois a pregação da palavra e a bênção pastoral no final do culto. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, né? Se nós procedermos assim, com o coração de fato voltado para Deus, voluntário, né, para adorar o Senhor, com certeza nós vamos experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Tenho certeza disso, tá? Deus tem grandes bênçãos para os seus servos. E no culto, né, veja bem, como é interessante a gente entender a necessidade de reverenciar o Deus Todo-Poderoso. E com certeza Ele vai nos corresponder, né? Ele vai corresponder aos nossos pedidos, às nossas orações, vai nos abençoar com a sua maravilhosa presença. Amém? Estudar os objetivos divinos dos cultos e buscar no Espírito Santo o poder para que sejam realizados dentro dos padrões requeridos pela Bíblia. Como já disse, você quer aprender a cultuar ao Senhor? Estude, medite, pesquise no livro de Salmos como os salmistas cultuavam ao Senhor. Você vai aprender, ok? Vamos lá. Pontos que vamos considerar nesta lição. Primeiro ponto, conceitos de culto. Segundo ponto, cultuar acima de tudo. Terceiro ponto, o Espírito Santo é quem dita as normas. Quarto ponto, a devoção do adorador. Quinto ponto, Deus requer o melhor da oferta. Ok? Então vamos lá ao primeiro ponto. Primeiro ponto, conceitos de culto. O autor traz aqui o seguinte: o culto é a celebração pública e visível da aliança que temos com Deus.
Só pode cultuar a Deus de verdade quem fez uma aliança com Ele. Como é que eu vou adorar alguém ou cultuar alguém se eu não tenho aliança com Ele? Isso é uma verdade. Né? O ímpio vai à casa de Deus. Qual é o seu comportamento diante de Deus? Né? O que ele quer de fato naquele culto e depois do culto. Então o ímpio, o pecador, ele tem que entender que ele só pode cultuar a Deus, né, se ele tiver um objetivo no culto. Qual o objetivo? Fazer uma aliança com Deus. Aí quando ele faz uma aliança com Deus de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna parte da família de Deus. Ele se torna povo de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tem que haver uma aliança neste culto para aqueles que não conhecem a Deus. Porque qual será o resultado da saída do ímpio e do pecador depois do culto? Se ele não tiver feito uma aliança com Deus, ele vai voltar às práticas, né? Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, a sua palavra, e eu ia, por exemplo, numa missa ou num culto que fosse, eu saía dali e ia direto para o forró. Eu ia beber com os amigos, eu ia para uma festinha, não tinha compromisso com Deus e com a sua palavra, né? Mas eu louvo a Deus que Deus teve misericórdia de mim e me abençoou num culto que eu tomei a decisão por Cristo Jesus. Fiz uma aliança com Ele, o reconheci como meu Senhor, o reconheci como meu Salvador, e a Ele hoje eu devo a honra, a glória, o poder e o louvor para todo sempre. Amém? Devo a Ele a minha adoração. Isto é importante para nós. Você olha no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 4 a 6, Deus fazendo uma aliança com Israel. E a mesma aliança que Deus faz conosco hoje, tá? Porque quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava dizendo que a mesma salvação que Abraão estava recebendo de Deus, todos nós que crescemos no seu descendente, Jesus Cristo de Nazaré, também receberíamos a mesma bênção da salvação. Amém? Então, com o povo de Israel, Deus fez uma aliança. E também a igreja de Cristo recebe esta mesma aliança. Êxodo 19, versículos 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, essa mesma aliança Deus faz conosco. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, você vai ver a mesma aliança. Veja bem o que Pedro escreveu. Mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, que ele tirou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. Com qual finalidade? De anunciar as suas virtudes, o seu poder. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus. Deus fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo.
E olha como foi este selo de paz, né? Como foi o selo da aliança. Romanos 5, versículo 1, Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, agora tendes paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa aliança com Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, só pode ser por meio de Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas almas. Amém? Então, essa aliança que tem que ter. Então, o culto, ele tem um conceito, né? O autor colocou, é a celebração pública e visível da aliança que temos com Deus. Quando nós nos reunimos diante de Deus para adorá-lo, estamos mostrando que temos uma aliança com Ele. Amém? Em todos os cultos, não importa o motivo litúrgico, o fundamento básico da reunião tem que ser essa aliança. Como celebração pública, o culto, como o salmista expressou no verso 25, não pode perder de vista o seu objetivo principal, a exaltação do nome de Deus. Né? O culto, se ele perder, né, esta parte que Deus deve ser exaltado, deve ser adorado, não terá valor algum. Vamos ler o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, na carta de Paulo, Paulo já menciona, né, esta aliança de adoração eterna. Então, se não tiver adoração, o culto a Deus perde a sua essência. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 31, já falei aqui várias vezes, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Principalmente em se tratando de um culto que se presta ao Senhor. Ok, meu irmão? A participação específica de Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este é o princípio básico de qualquer culto. A espiritualidade depende disso, tá? Então tem que haver a presença das três pessoas neste culto, né? Mateus 18, versículo 20, vai nos dizer o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Deus está em nosso meio. Mas isto porque 3 pessoas que fizeram aliança com Deus têm o propósito de realizar o culto. Onde? No templo? Também, mas na casa, né? Num local aberto, em qualquer lugar que seja possível a realização de um culto, estas 3 pessoas vão comparecer: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. João Batista estava cultuando ao Senhor, né? Estava ele e Jesus sendo batizado, e tinha mais um grupo de pessoas à sua volta assistindo aquele ato solene, o batismo de Jesus. De repente desce o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousa sobre o Senhor Jesus. E é manifesta uma voz, né, do céu que dizia: este é meu Filho amado, em que eu muito me comprazo. Então apareceu naquele culto Jesus, o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que coisa gloriosa. Cultuar acima de tudo. Amém? Devemos cultuar a Deus independentemente das circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, coloque no teu coração cultuar a Deus em qualquer momento da sua vida. Seja um momento bom ou um momento ruim,
seja um momento favorável ou desfavorável. Ou seja, não importa a circunstância, mas entenda que você foi criado por Deus para adorar ao Senhor. Louvamos a Deus pelas vidas, né, que Deus chamou para a salvação, que independentemente das circunstâncias, adoraram o seu nome. Por exemplo, a pessoa de Jó, né, um homem fiel, temente a Deus, desviava-se do mal, um homem íntegro, né, sincero. E era um homem muito rico, mas veio um dia na sua vida que ele perdeu sua riqueza, perdeu sua família, perdeu sua saúde, só não perdeu a esposa. E não perdeu a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. E ele disse, né, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele adorou ao Senhor, né? Jó, quando a sua esposa fala, né, homem, amaldiçoa este teu Deus e morre. Qual a resposta dele? Mulher, assim como fala uma louca, tu estás falando. Recebi o bem de Deus e não receberia também o mal? Olha, Deus me deu, mas Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Que coisa gloriosa, adorar a Deus independentemente das circunstâncias desfavoráveis em nossas vidas. É importante para a igreja do Senhor entender isso, né? Quantas pessoas estão indo para a casa de Deus, né, querendo ser abençoadas? Louvado seja Deus. É o local, a igreja, o culto é um lugar de bênção, né? É verdade, mas a principal bênção é ter Cristo na vida, né? Jesus, Deus, Espírito Santo, fazer morada em nós, independente de onde moramos, independente em que trabalhamos, de como está a nossa saúde, de como estão as nossas finanças, né? Isto é muito importante para nós. Olha o que o profeta Abacuque diz no seu livro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Isto sim é um verdadeiro adorador. Não importa a circunstância. Se o momento é bom, se é ruim, se está tudo dando certo, dando errado, mas ele sabe, eu tenho um Deus que merece a minha adoração. Louvado seja Deus. Então, adorar acima de tudo. Infelizmente, alguns grupos evangélicos desvirtuaram o sentido verdadeiro do culto e fizeram deles momentos de negociações. Foram para o culto para negociar com Deus, né? Barganhar com Deus. Eu vou dar R$100 de oferta, porque aí Deus vai usar alguém para me abençoar com 200, com 300. Não, meu irmão. Não se pode comprar a Deus. Deus não se vende, não está à venda. Tá? Quantas pessoas estão pensando que podem comprar as bênçãos de Deus? Não é isso. Faz parte do culto ofertar, dizimar. Isto é um dever nosso. Tá? Por quê? Deus nos deu o melhor. Dizimamos e ofertamos não para sermos abençoados, mas dizimamos e ofertamos como sinal da nossa gratidão a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito. E nada fora das Escrituras. Dízimo é 10%, oferta é como Paulo disse na primeira carta, né, ou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus ama ao que dá com
alegria. Né? Oferta, dar com alegria, sem valor estipulado. Né? Mas tem pessoas que estão entregando dízimo querendo ser abençoados por Deus. Se você está dizimando é porque você já trabalhou com saúde, conseguiu o recurso, conseguiu o salário e agora você está sendo grato ao Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não perca tempo com este negócio dizendo, né? Ó, eu vou na casa do Senhor, vou dar uma oferta, vou dar o meu 13º, vou dar o meu salário do mês para Deus me dar a casa própria. Que é isso, meu irmão? Isso não existe, tá? Isso não é bíblico. Deus, ele pode sim entrar com providência na sua vida. Não discordo disso. Mas Deus não se compra. O propósito da fidelidade a Deus é que vai fazer com que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Na parábola dos 10 talentos, né? Mateus capítulo 25, você vai ler lá que Deus deu dons a algumas pessoas. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. Né? O que ganhou 5, trabalhou, ganhou mais 5. O que trabalhou 2, né? Que ganhou 2, trabalhou, ganhou mais 2. E o que recebeu 1, em vez de trabalhar, enterrou na terra. Mas o que acontece? Veio o dia da prestação de contas. O dia que o Senhor olha, né, a nossa fidelidade. E viu aquele que ganhou 5 e falou com ele, olha, bem está, bom e fiel servo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E a mesma coisa ele falou para aquele que ganhou outros 2 talentos. Então Deus sonda a nossa fidelidade. E vai chegar o dia que ele vai nos abençoar. Né? Mateus 6,33 diz para nós, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Entenda que Deus não é o gênio da lâmpada, que você dá uma esfregadinha, né? E ele te atende 3 desejos. Deus não. Deus cuida de você a vida inteira. Não deixa você passar fome, não deixa seus filhos mendigar o pão, protege a sua casa, te abençoa e ele muda a sua história. Ele mudou a minha história. Vivíamos na extrema pobreza. Né? Hoje, para a glória de Deus, né, digo que sou um milionário em relação ao que era a minha vida. Então Deus cuidou de mim, de meus pais, de meus irmãos, né? E tem cuidado de nós. Mas por quê? Louvamos a Deus, porque aprendemos o princípio da fidelidade ao Senhor. Seja fiel a Deus, Deus vai cuidar de você. Não viva obcecado pelos bens materiais. Não viva obcecado por alguma coisa desta vida. Entenda que no tempo de Deus, Ele vai abençoar você e a sua casa. Amém? O Espírito Santo é quem dita as normas do culto. Né? Devemos cultuar a Deus da forma que Ele nos revelar. No Novo Testamento, Deus não apresenta uma ordem litúrgica, como havia no Antigo Testamento. Contudo, os elementos do culto são muito claros. As orações, os cânticos, a pregação da palavra, a intercessão, etc. Esses elementos não podem faltar no culto, pois eles estão ligados ao foco, à comunhão direta e perfeita com Deus. Né? Mesmo que o Senhor tenha dado ao seu povo liberdade de estabelecer critérios litúrgicos, o básico que definimos como princípio de um culto permanece. Tá? Quando olhamos para as formas de culto dos povos de outras nações, percebemos que os critérios litúrgicos mudam por causa da cultura. Essa liberdade vem do próprio Deus, né? Mas os princípios permanecem. A gente vê igrejas que batem palma, igrejas que não batem palmas, igrejas que as pessoas pulam, dançam, né? De uma forma ordeira, sem, como diz, né? Sem extravagância, sem decência, né? Mas estão fazendo
para Deus, né? Agora, a gente tem que ver que existe reverência, né? Que existe temor, oração, louvor, palavra, não é isso? E o momento da intercessão. Isso são coisas que fazem parte do culto que não podem ser tiradas, ok? A devoção do adorador. O perfil do crente que adora a Deus é bem peculiar. Devoção é a rendição da alma de quem está adiante do Senhor. Essa é a postura correta do adorador. Reconhecer o senhorio de Deus dentro da casa dele. E o culto, né? É um dever do adorador, ok? O que foi apresentado anteriormente a respeito da ordem do culto, da liturgia, é essencial, mas a devoção é o que possibilita o crente e que autoriza o crente a estar diante de Deus para apresentar sua oferta de culto. Devoção sincera. Não adianta nada eu ir à casa de Deus, né, dar dízimo, dar oferta, né, cantar bonito, pregar bonito, ensinar bem, tocar instrumentos de uma forma maravilhosa, se o meu coração não está voltado para Deus. E Deus vê isto. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: este povo que se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste apenas, né, em mandamentos, em instruções aprendidas por rotina. Então Deus, ele já conhece quem vai à casa dele para adorar em espírito e em verdade. Pode ter certeza disso, né? E é isto que vai possibilitar o crente de alcançar as bênçãos de Deus, de alcançar o favor de Deus, a graça de Deus, tá? Veja bem o que está no Salmo de número 116, versos 12 a 14. O texto vai dizer assim para nós: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Então, viram aí? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Materialmente falando, por mais rico que um homem seja, ainda que ele dê toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, tudo que ele possui para Deus, mas se o coração dele não estiver alegre com Deus, aquela oferta é o mesmo que nada. Nós vamos observar, né, no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, que Jesus e os discípulos foram ao culto. Chegou o momento do ofertório, né? E o gasofilácio estava na frente, e as pessoas iam e depositavam suas ofertas. E boas ofertas em termos de valores materiais, né? Davam de tudo que sobrava, né? E era uma grande quantia. Aí, de repente, Jesus nota uma senhora viúva, idosa, indo depositar no gasofilácio 2 moedas, né? E Jesus falou com seus discípulos: observem aquela viúva. Por que, Senhor? Ela deu 2 moedas como oferta. Deu tudo que ela possuía, né? Já os outros deram muito mais que ela em termos de valor monetário. Mas eles deram do que sobrava.
E ela não, ela deu tudo o que ela tinha. Meu irmão, minha irmã, Deus olha a intenção do coração, de como nós ofertamos a Deus, de como nós abençoamos a casa de Deus, né? Deus observa isso. Agora entenda bem, né? Qual é a intenção do seu coração ao dar uma oferta? Para Deus, para a obra de Deus, para ajudar nas missões, para ajudar na assistência social dos menos favorecidos, né? Qual é o intuito da tua oferta? Né? Isso que Deus está observando, tá? Então a sua oferta será aceita se for de bom coração, com alegria. Você olha na Bíblia e você vai ver algumas pessoas como Caim. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas. Foi cultuar o Senhor, pegou o melhor das suas ovelhas e levou como oferta diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus agradou das suas ofertas e se agradou de Abel. Mas Caim, quem era Caim? Caim, ele era um agricultor, irmão mais velho de Abel. Pegou das suas hortaliças, né? Das suas verduras, das suas plantações, e levou para Deus. E ofertou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, e muito menos dele. Por quê? O coração de Caim foi mau perante os olhos de Deus. Então Deus sonda o nosso coração para ver a qualidade da oferta. A qualidade da oferta mostra quem é o adorador. Então, quando você fazer alguma coisa para Deus, né, na casa de Deus especialmente, faça de fato para agradar ao Senhor, ok? E Deus vai abençoar você. Pode ter certeza, Deus vai se agradar de você. Não tem coisa melhor do que Deus agradar de alguém. Pode ter certeza. Você vai ser muito feliz se Deus agradar de você. Deus requer o melhor da oferta. É onde nós estamos falando, tá? É o ponto 5, nós vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. O texto vai dizer assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honrar a Deus, dignificar o nome de Deus, né? Com o quê? Com a tua fazenda, com os frutos, com as primícias da tua produção, com toda a tua renda. Aí vem a promessa: e se encherão de mosto os teus lagares, e os teus celeiros transbordarão. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas na igreja, né, não são dizimistas fiéis? E quando dizimam os pedaços, dizimam do que sobra, né? Dizima do líquido do salário, do líquido do contra-cheque. Eu já dei um testemunho aqui, que quando eu me converti ao Senhor, ninguém tinha me ensinado sobre dízimos, mas eu coloquei no meu coração de ser fiel dizimista. Mas até então eu tive o entendimento que o dízimo se tirava do líquido do contra-cheque. E durante 9 meses eu fiz assim, fielmente. Quando chega no 9º mês que eu vou entregar o envelope de dízimo ao pastor Josias, né, meu pastor na época, na Assembleia de Deus, eu senti tocado pelo Espírito Santo e senti que estava errado. E eu peguei e voltei com o envelope e falei: pastor, não leve a mal, eu acredito que meu dízimo está errado, eu vou voltar lá no quartel, vou fazer as contas e ver quanto de fato eu estou devendo de dízimos e vou entregar para o senhor. Depois eu expliquei para ele a situação, né?
peguei, fiz a soma, fiz aquele montante e entreguei novamente o envelope nas mãos do pastor e falei, pastor, agora está certo. Eu entendi pelo Espírito Santo, né, no meu coração, viu, que eu estava errado dizimando nesses 9 meses pelo líquido, quando na verdade deve ser pelo bruto. Então eu entendi isso na porta do templo. E depois disso aí, meu irmão, Deus me abriu as portas, me abençoou de uma forma maravilhosa para a glória do nome dele. Passei por lutas, por dificuldades financeiras, por adversidades, passei, né? Como toda pessoa passa. Dei algumas bobeiras na vida, emprestei cheque, fui avalista, né? E tomei muito prejuízo, mas graças a Deus, nunca deixei, digo isto para a glória de Deus, nunca deixei de dizimar na casa do Senhor, como eu tenho que dizimar. E dizimo para a glória de Deus. Amém? Por gratidão a Deus. Aprenda isso. Não dizime para ser abençoado. Dizime em gratidão a Deus porque você já foi abençoado. Pensa bem como é que funciona. Hoje eu entrego o dízimo para ser abençoado. Não é assim que muita gente pensa? Pois é, mas e se eu morro hoje mesmo, depois de entregar o dízimo? Qual bênção material que eu vou receber? Nenhuma, né? Agora, se eu dizimei, né, porque eu já fui abençoado, eu estou entregando os dízimos como sinal de gratidão a Deus. Amém? Então, seja grato a Deus por meio dos dízimos e das suas ofertas. É um meio material, é um meio visível de mostrarmos que de fato o nosso coração está alegre com Deus e que de fato, né, estamos sendo gratos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, então não perca a oportunidade de oferecer a Deus cultos que verdadeiramente agradam ao Senhor, com reverência, orando, né, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, dizimando, ofertando. Participe do culto verdadeiramente. Geralmente os cultos dos templos, né, duram entre 1 hora, 2 horas de culto. É um tempo que nós estamos tirando para Deus. Não é tempo para você estar com o celular na mão, mandando recado. Não é tempo para você estar conversando com seu irmão. Seu momento ali é com Deus, né? Adoração você deve ao Senhor. Entenda isto, tá? Aquele momento de culto, de oração, é para você falar com Deus. Deus quer te ouvir, Ele tem alegria em te ouvir. Participe do culto, cante, né? Louve a Deus com as palmas, louve a Deus de pé, louve a Deus assentado, né? Mas entenda que o culto tem que ser agradável à sua alma e especialmente a Deus. Entenda isso. E a bênção de Deus vai ser grande na congregação onde você cultua o Senhor. Pode ter certeza. Meu irmão, minha irmã, não esqueça dos princípios básicos do culto. Seja um adorador. Faça uma aliança com Deus. Entre diante dele com reverência. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, louve a Deus, dizime, oferta. Participe do culto verdadeiramente. E Deus vai abençoar você. Vai abençoar sua família. Pode ter certeza. Amém? Então hoje nós somos gratos a Deus por termos estudado esta lição de número 13, né? Do dia 27 de setembro de 2014. O culto cristão atual. Não mudou os seus princípios, tá? Deus continua sendo o mesmo e merece a nossa adoração. Amém? Amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, dia 3 de março, né? Nós vamos estudar a lição de número 8, do dia 24 de agosto de 2008. O perigo das riquezas, tá? O perigo das riquezas.
vamos falar deste tema ao seu coração amanhã, se Deus quiser. Você que assistiu este nosso programa, né? Por favor, publique, tá? Compartilhe, faça uma propaganda dele. Deus vai te abençoar muito, porque você está me ajudando a evangelizar e a edificar a igreja do Senhor. Eu espero que a bênção de Deus seja grande sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.